Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bíblia. Hoje, terça-feira, que você tenha uma terça-feira abençoada, juntamente com toda a sua casa. Quero então te convidar a fazer, junto comigo, a leitura de um texto que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 18 até o versículo 22, que diz assim: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé, e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Meu irmão e minha irmã, nós temos aqui dois momentos nesse texto. O primeiro momento, a primeira parte do texto, fala a respeito de uma figueira. Essa figueira não era uma figueira que já estava seca, não era uma figueira que a aparência não era boa, muito pelo contrário. O que o texto nos revela, através do evangelista Mateus, é que Jesus se aproximou da figueira com fome e não viu nela frutos, senão somente folhas. Então era uma figueira que aparentemente era uma figueira bonita, saudável, e que ao olhar de longe, Jesus pensou: essa figueira certamente tem ali o seu fruto para me fornecer nesse momento de fome. Mas ao aproximar-se, ao chegar mais perto da figueira, ele percebe então que ela só tem uma aparência de ser uma árvore frutífera, mas ela não produziu nenhum tipo de fruto. Então, numa espécie de analogia com o povo de Deus, numa espécie de analogia com Israel, o que Jesus faz? Ele amaldiçoa aquela figueira. E ela então, como diz aqui o texto, ela seca de forma imediata, trazendo espanto ao coração dos seus discípulos. Jesus estava ali, meus irmãos, dizendo o que ele já havia dito em lugares ou textos anteriores, né? Que uma boa árvore produz bons frutos, e uma árvore má produz maus frutos. Uma árvore, ela deve produzir frutos bons, para que ela possa alimentar pessoas. Assim é a nossa vida espiritual. Nós não podemos ser como esta figueira, apenas com uma aparência de beleza, apenas como uma aparência de árvores frutíferas. Muito pelo contrário, devemos ter não só a aparência, mas devemos também produzir frutos que vão edificar outras vidas. Então é uma analogia que Jesus faz com o Israel do seu tempo, com a sua nação, com o seu povo, que era um povo que não produzia fruto. Eram liderados por homens, fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, o sumo sacerdote, homens esses que tinham apenas uma aparência de árvores frutíferas, mas que, ao se aproximar de cada um deles, ao ouvir as suas vozes, o seu tipo de pregação, o seu tipo de vida, verdadeiramente não produziam frutos. Esse é o primeiro momento desse texto. Mas temos o segundo momento deste texto, que é resultado da admiração dos discípulos por aquela árvore ter secado tão rapidamente, de forma imediata. Jesus então os ensina que tudo aquilo que você pede com fé, Deus responde. Tudo aquilo que você ministra ao Senhor com o seu coração cheio de esperança e de fé, você recebe o resultado desse seu pedido de oração. Independente, meus irmãos, de Deus nos conceder ou não nos conceder, deixar de nos conceder algum pedido das nossas orações, mas é certo que o Senhor responderá. E é exatamente isso que Jesus usa aqui como argumento para que os seus discípulos orassem, para que os seus discípulos pedissem, para que os seus discípulos viessem a crer que as suas orações chegam
até os ouvidos do Senhor, e o Senhor responde. Ele usa aqui uma analogia dizendo, olha, vocês vão fazer muito mais do que eu fiz com a figueira, vocês farão. Se vocês disserem para este monte que está aqui, ergue-te, lança-te no mar, isso acontecerá. Tal pedido, como ele diz, sucederá. E aí, então ele completa para firmar no coração dos seus discípulos a certeza, meu irmão e minha irmã, de que quando nós oramos, Deus se move. Ele não se move só por causa da nossa oração, ele se move principalmente pela fé que nós empenhamos em nossas orações. Então, se você crê na conversão, por exemplo, de um parente seu, ore com fé. Certamente Deus concederá essa bênção, certamente Deus responderá a sua oração. Se você está enfermo e roga a Deus que seja curado, e o seu coração está cheio de fé, como aquela mulher do fluxo de sangue, e por tantos e tantos exemplos que nós temos nas Escrituras, certamente Deus há de lhe conceder a cura necessária para o seu corpo. E assim, meu irmão e minha irmã, assim em diante. Mas precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós oramos, empenhamos as nossas petições ao Senhor com fé, com o nosso coração cheio da certeza de que Deus está nos ouvindo e vai nos abençoar, certamente o seu pedido será atendido de acordo com a vontade e os propósitos do Senhor para a sua vida. Portanto, meu irmão e minha irmã, seja uma árvore não só com aparência, mas seja uma árvore que produza frutos. E tenha fé em suas orações. Empenhe sua fé no Senhor que nós servimos, no Senhor que responde aos seus filhos, no Senhor que responde aos nossos gemidos de orações todos os dias. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.